Meu nome é Tiago Samico. É um prazer ver você aqui hoje, amém? Bem, abre já tua Bíblia em Mateus. Aleluia. Você veio aqui para ouvir o Senhor falar? Ele já falou. Amém? Ele não fala só com palavras. Eu lembro quando eu estava no mundo e eu ia para um bar beber. Eu lembro que eu queria ficar bêbado logo para curtir a bebida. Eu hoje estou assim na unção, sabe? Eu só me satisfaço quando a unção chega no nível em que eu começo a bambear. Enquanto não bambeia, eu ainda estou... tem mais. Você entende isso? Afinal, Paulo não compararia a unção do Espírito e a alegria do Espírito à bebida. E aqueles homens não achariam que Pedro estava bêbado no dia de Pentecostes se o efeito externo não fosse pelo menos parecido. Você abriu em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, 14. Eu sei que você já conhece essa história. Na verdade, isso é uma parábola. E eu quero começar com ela hoje. O tema é correndo riscos. Sabe, o risco é uma coisa que o mundo está acostumado a tratar como negativo. De fato, o mundo trata risco como uma coisa negativa. Tudo que envolve risco tem um caráter ou uma ideia negativa. Hoje eu vim te dizer que sem risco não há fé. Está comigo? E eu vou te mostrar isso. Vamos junto, Mateus 24, eu vou ler na versão A Mensagem. Pode ser um pouco diferente, 25, 14, desculpem. Pode ser um pouco diferente da sua versão, mas vai falar as mesmas coisas com outras palavras. Mateus 24, 14 diz assim: O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000, ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu imediatamente. O primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebeu 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicara o investimento. O patrão elogiou: Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. Uau! O empregado que recebeu 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão, e este o elogiou: Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será o meu sócio. O empregado que recebeu 1.000 moedas declarou: Patrão, eu sei que o Senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso, guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aí está o seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Uau! Se você sabe que eu sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro no banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele, o patrão, ordenou: pegue as 1.000 moedas e entregue ao que arriscou mais. Tirem o senhor garantia daqui e lancem-no fora nas trevas exteriores. Amém? Talvez você nunca tenha ouvido essa parábola desse jeito. Está na versão A Mensagem. Ei, o patrão aqui simboliza Deus. E toda essa história se refere a mim e a você. Você recebeu, segundo a sua capacidade, um valor, uma quantidade, um investimento na sua vida. Agora é necessário que você corra riscos para que isso seja multiplicado na sua vida e você possa devolver a Deus. Porque senão, está muito claro. Ele diz: eu odeio essa filosofia que não aceita correr riscos. E ele ainda disse no final: pegue as 1.000 moedas desse covarde aí e tirem o senhor garantia daqui e entregue ao que se arriscou mais. Não é interessante que a gente está acostumado a tratar as coisas de forma segura e buscar segurança? Todas as vezes que a gente pensa numa vida com Deus, a gente pensa numa vida de segurança.
Deixa eu te dizer, eu não tenho certeza, de acordo com o que eu acabei de ler, se essa mentalidade está correta. E eu não estou dizendo a você que a vida com Deus é uma vida insegura, mas eu estou te dizendo que a vida com Deus é uma aventura. Está comigo? Uau! Deixa eu te situar. Lá no começo, quando Adão foi criado no Éden, e quando ele recebeu uma esposa, a Bíblia diz que o Senhor vinha na viração do dia e caminhava, passeava com ele. É interessante porque Deus é onipresente, e não é curioso que Adão só via Deus na viração do dia? Quer dizer, Deus precisou se fazer invisível para que Adão começasse a trabalhar uma vida de fé. Porque a natureza desejada por Deus dentro de Adão era uma natureza de fé. E como Adão poderia ter fé se ele visse Deus o tempo inteiro? Começava ali uma relação de fé, na qual Deus, que compartilhou uma medida de fé, a medida de fé com Adão, desejava que Adão devolvesse isso a ele. Agora, o que acontece é que, a partir do momento da queda de Adão, a primeira coisa que a Bíblia diz que Adão percebeu foi que ele estava nu. Entra uma coisa chamada mundo sensorial. A palavra sensorial significa sentidos, está relacionado aos sentidos. Logo, o mundo começou a partir daí, o ser humano começou a partir daí a viver pelos sentidos. Ah, Samico, você está me dizendo que não era a vontade de Deus que o homem vivesse pelos sentidos? Não era. Porque Paulo disse, não andamos por vista. Paulo disse, eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio. Não importam as circunstâncias. O mundo sensorial mostrou a Pedro que o vento era forte, e Pedro começou a afundar. Você acha que Jesus vivia pelo mundo sensorial? Eu te digo, não. Porque se Jesus vivesse pelos sentidos, quando ele pusesse o pé na água, ele diria, vou afundar, afinal é água. Riscos. Você acha realmente que Jesus, a primeira vez que ele andou na água foi aquela vez? Eu te digo, muito dificilmente. É muito possível que ele tenha começado quando ninguém viu. Correndo riscos. Passos de fé. Pequenos passos. Você acha mesmo que Jesus ia começar 100%? Deixa eu te dizer, Jesus era homem que nem eu e que nem você. Igualzinho. A questão é que Provérbios 27, 19 diz, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Provérbios, você não precisa abrir, só anota. Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. E aí, sabe, com a queda de Adão, o homem começou a precisar dos sentidos para tudo. E essa necessidade dos sentidos gerou uma imagem no coração, gerou uma imagem na alma, e como o homem vê-se em sua alma, assim ele é. E ele começou a acreditar que ele dependia dos sentidos. Isso se perpetuou ao longo de décadas, séculos, milênios, e nos alcançou até hoje. E hoje a criança nasce, e quando a criança tem a primeira febre, a mãe diz, meu Deus, está com febre, vou dar um antitérmico. Não é assim? Agora, é a vontade de Deus? Não é interessante isso? Porque isso mexe com a gente. Mexe com a gente. Pequenos passos. Deixa eu te dizer, com essa natureza alterada, que passou a se preocupar com os sentidos, houve um desligamento espiritual, ao ponto que as pessoas passaram a duvidar do reino espiritual e passaram a acreditar que tudo é só isso aqui que a gente vê. A partir dessa ideia, as pessoas começaram a se distanciar do plano ideal de Deus. E junto com isso, o diabo começou a atuar de forma perfeita para ele. Ele tinha tudo. O homem não acreditava no reino do Espírito. Muitos não sabiam nem da existência. E quando via falar, dizia que era bobagem. Será que isso acontecia ou acontece? Sabe, toda vez que eu converso com alguém da religião espírita, eu fico impressionado. Eles têm uma consciência do reino do Espírito que eu desejaria que muitos de nós tivéssemos. Sabe, um espírita, ele chega num ambiente e ele diz assim, há uma carga de energia nesse lugar. Não é assim?
Ele diz assim, olha, tem uma energia pesada nesse lugar. Talvez um espírito obsessor. Não é assim? Agora, se um crente chegar e disser assim, tem um cão aqui, eu preciso discernir. É ou não é? Se o crente diz assim, rapaz, existe uma opressão nesse lugar e eu preciso discernir para expulsar. Muitos vão olhar e vão dizer, religioso. Por que não? Quando você não discerne que espírito está atuando no ambiente, você não se opõe a ele. E quando você não se opõe ao espírito que está atuando, você já virou vítima. Você entendeu isso? Eu quero falar de instinto. Você sabe o que é instinto? Eu vou te dar a definição do dicionário. Instinto é o impulso interior que um animal faz, ou que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência. Quer dizer, o instinto é o que te leva inconscientemente a querer sobreviver. Está comigo? O impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica, instinto. Agora, você sabia que as células, elas têm instintos? Samico, é verdade. Eu só falo quando eu tenho certeza. As células, elas têm instinto. A palavra instinto vem do latim, que significa empurrar para dentro. Para dentro de quê? Da situação. Você está numa situação de perigo e o instinto te empurra para dentro para dentro de fora, fica estranho, né? Mas ele te empurra para aquilo que você precisa sair dali. É o instinto. O instinto é uma coisa natural do ser humano. Quantas vezes você não precisou falar uma coisa com alguém e chegou pronto para falar, mas você olhou assim e disse, agora não é a hora. Teu instinto te disse isso. Por dentro você sabia. O instinto é aquilo que você sabe porque sabe. Só que as pessoas percebem isso, elas praticam isso, elas andam nisso, mas elas não se interessam por isso, porque são religiosas demais. Porque dizem assim, não, eu tenho um instinto que me diz para fazer isso, mas eu prefiro esperar pelo clarão no céu. Irmão, o instinto está aí para te guiar. Mas espera aí, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, sim. E quem disse que o teu Espírito não é o responsável pelo instinto? Quem disse que o Espírito Santo não foi o que trouxe o instinto para dentro de você? Eu vou falar um pouco das células para você entender que é coisa divina. Quando o ser humano é gerado, nos primeiros 5 dias, o espermatozoide fecunda o óvulo e gera uma coisa chamada blástula. É uma bola de células. E ali dentro tem células de todas as células embrionárias, de todas as partes do corpo. Tem uma célula do cérebro, tem célula dos ossos, tem célula dos músculos. E as células instintivamente sabem para onde vão. Elas já sabem. Elas estão ali e a partir dali elas já... Ninguém precisa dizer. Ninguém precisa dar um comando. A mãe não precisa dar 2 chacoalhadas para a direita e uma para a esquerda para dizer, vai célula. Não. Dali, o instinto leva as células para o lugar certo. Porque o instinto está no DNA do ser humano. Porque quando o ser humano é fecundado, o espírito passa a atuar. Está comigo? Mas tem mais. Existem células que são chamadas células autorrítmicas. Elas têm um ritmo. São as células do coração. A célula que vai formar o coração, ela já nasce batendo. Tum-tum, tum-tum. Tum, 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 tum. Instintivamente ela bate na frequência certa. E vai passar toda a existência daquele ser humano batendo. Tem mais, ela vai gerar outras células que batem no mesmo ritmo. Se você duvida, pode pesquisar. O seu Google mostra, inclusive tem nome. O nome é células autorrítmicas. Agora eu te pergunto, dentro disso tudo, você tem alguma dúvida que o instinto foi criado por Deus? Eu não tenho, não. O instinto está dentro de você. O instinto humano é aquele que te leva a uma situação em que você passa o tempo todo obedecendo ordens, fazendo o que te mandam fazer e o que você foi treinado para fazer. Mas o instinto é aquilo que te diz, por dentro, será que a vida é só isso mesmo? Será que a vida é essa monotonia? Acordar, sair para trabalhar, dormir, acordar de novo, sair para trabalhar, dormir. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa dentro de você. Há um instinto
que vem do Espírito que diz a você, não é só isso. Eu, particularmente, fico chocado. Na verdade, eu fico um tanto quanto incomodado quando eu vejo pessoas que passaram a vida inteira e não têm uma conquista para apresentar a Deus. Não multiplicaram seu talento nem por um para dizer a Deus, você me deu um, eu te dei outro. O lugar mais rico da face da terra é o cemitério. Lá estão músicas que não foram compostas, livros que não foram escritos, igrejas que não foram abertas, porque as pessoas não acreditaram nos instintos que Deus colocou dentro delas e não correram riscos. Foram como aquele servo mau e negligente, que a Bíblia diz, está escrito, que foi jogado nas trevas exteriores. Eu não sei você, mas as trevas exteriores me parecem um inferno. E aí você anda e vive com duas linhas dentro de você. Uma linha que diz para você, é melhor você ficar aí. Você já conhece isso aqui. Você já está acostumado com isso. Ei, fica aí, cara, para que se arriscar? Você já sabe como faz. Existe outra linha que diz, não, lá fora tem mais. Existe algo lá fora para você. E você vive com essa luta dentro de você o tempo inteiro. Sabe, é como um leão. Você sabia que você tem a imagem de um leão como essa luta dentro de você? Imagina um leão que nasceu em cativeiro. Ele nasceu naquele cativeiro. Quando pequeno, ele foi colocado dentro daquela jaula. E ele não sabia nem rugir. E já estava dentro da jaula. Então, ele cresce e ele passa a achar e entender que aquela jaula é o ambiente para o qual ele foi criado. Quando ele é pequeno, a jaula, as paredes da jaula estão tão distantes, ele olha assim e faz, uau, que lugar grande. Como eu sou privilegiado, vivo num lugar amplo, tenho comida todo dia. Está comigo. Me dão comida na hora certa, a quantidade que me satisfaz. Eu amo esse lugar. O nome disso é zona de conforto. E aquele leãozinho, ele cresce dentro daquela jaula até um ponto que ele fica grande. E ele começa, quando se vira, a bater na parede da jaula. E aquilo começa a incomodar ele. E ele diz, rapaz, que lugar pequeno. Ué, mas é o mesmo lugar. A diferença é que ele não nasceu para estar numa jaula. Você não nasceu para estar numa jaula. No entanto, você se acostumou com a jaula. Agora, eu vim te dizer que todos nós temos jaulas. Existe aquela pessoa que nasceu pobre, ela nasceu na jaula da pobreza. E a prosperidade bate na porta dela e ela faz, não, eu estou bem aqui. Está tudo bem. A familiaridade, ela já se acostumou tanto a suar o mês inteiro para pagar a conta, que quando se apresenta a possibilidade de pagar a conta fácil, ela faz, não sei se para mim é bom demais para ser verdade. Mas eu vim te dizer que a jaula está aberta. A jaula está aberta. Só que, cada dia que você permanece dentro da jaula, você está legalizando e validando o abuso. Cada dia, vou repetir, cada dia que você permanece dentro da jaula, você está dizendo, eu concordo com o abuso, e assina embaixo. Porque o abuso é o uso errado de qualquer coisa. E na jaula sempre há abuso. Alguém está se beneficiando com você dentro dessa jaula. E você precisa começar a se incomodar e perguntar, quem está se beneficiando comigo dentro dessa maldita jaula? Sabe, talvez você cresceu numa família destruída, numa família onde só havia grito, discórdia, desamor, grosseria, e hoje Deus te propõe um casamento maravilhoso. E você diz, não, eu só me sinto bem quando eu grito. Eu só me sinto bem quando gritam comigo. É a jaula. A porta está aberta. Mas mais um dia você permanece nela. Então você está dizendo, tudo bem, Satanás, pode ficar à vontade, eu não vou sair daqui. Quando você permanece na jaula, o diabo estava ganhando com isso. Porque se você sair da jaula, você vai gritar do lado de fora para todo mundo que está dentro. Sai que aqui é melhor.
mas você não sai. E quando você está nessa jaula, sabe o que acontece? Muitas vezes você foi tão treinado naquela jaula que você já sabe o que fazer. A porta está aberta e aí você se levanta como um leão e vai até a grade da jaula e faz assim. Você vem no domingo para a igreja e faz aleluia! Na segunda você volta para o canto da jaula. E se encolhe lá. E fica lá, miau, 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 boleto, miau, opressão, miau. É assim. E as pessoas ao seu redor, acostumadas com a jaula, dizem, imagina, não fica preocupado com isso. É tão confortável, é tão seguro. Deixa eu te dizer, se a segurança é tão segura que não te traz satisfação, foge dela. Está comigo? Existe um instinto de identidade dentro do leão. Ele sabe que ele nasceu para ser leão. Quando ele dorme, ele sonha com a selva. Já assistiu Madagascar, aquele desenho? Ele sonha com a selva, mas nasceu num zoológico. Você nasceu em cativeiro. Eu vou repetir. Você nasceu em cativeiro. A Bíblia diz que todos pecaram. Você já nasceu em cativeiro. Mas quando Jesus foi ao inferno, ele pegou as chaves que abriam a jaula. E antes de ele subir, ele abriu a tua jaula. Pá, 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 pá. No entanto, quem sai da jaula é você. Ei, Jesus não vai entrar na jaula, pegar você, tirar você da jaula. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque se ele for lá, te tirar da jaula, te colocar fora, você entra de novo. Já ouviu a expressão, saiu da favela, mas a favela não saiu dele? Saiu da jaula, mas a jaula não saiu dele. Vamos rir, haha. Aleluia, aleluia, aleluia. No entanto, eu quero que você entenda que quando você sai da jaula, não é automático, você sai da jaula e aí você já é um leão treinado e pode aparecer qualquer coisa que você vai... Não. Se você sair da jaula direto para a selva, você morre. É por isso que é de glória em glória, brilhando mais e mais, desenvolvendo a salvação, até ser dia perfeito, até ser um leão, treinado para a selva. A questão é que Pedro achava que ele já era um leão pronto. E Pedro disse, mestre, se és tu, diz para eu sair e andar pela água. Que eu sou leão. Jesus pensou, uai, eu sou eu, então sou eu, vem. E Pedro foi, rugiu alguns passos e depois afundou. Eu não estou aqui para te dizer, olha, larga tudo que você tem aí de seguro e vai se aventurar. Eu não vim te dizer isso. Mas eu vim te dizer que sem correr riscos é impossível viver o sobrenatural de Deus. Porque correr riscos significa andar em fé. A fé, ela só opera no risco. Quando há segurança, não há fé. Como é que eu posso ter fé numa coisa que eu estou vendo e tocando? Segurança. Está comigo? Um dia chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Dentro de Jesus acendeu a luz, risco iminente. Dependendo do que ele falasse, ele poderia ser o alvo do apedrejamento. Talvez ele pudesse falar uma coisa tão escandalosa que aqueles mestres da lei iam dizer, deixa essa mulher aí, vamos apedrejar esse cidadão. De fato, era o que eles queriam fazer. Matar Jesus. E não foi a primeira vez. Jesus era um cara avisado.
Tinha um monte de gente que gostava dele, mas também tinha um mói que não gostava. Mas ele não deixava de correr risco por causa disso. Jesus foi aquele que chegou no túmulo de Lázaro 4 dias depois, um fedor, e disse, tira a pedra. Eu quero que você entenda que Jesus era igual a mim e a você. Jesus, ele não era um vidente. Jesus, ele não era um super-herói. Jesus, ele não era um vingador. Jesus era um homem que nem eu e você. E era guiado pelo Espírito que nem eu e você. A questão é que Jesus tinha um instinto no espírito dele, que dizia a ele, é agora. Lembra? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lembra disso? A Bíblia diz que Jesus não lhe disse palavra e continuou andando. E Jesus não lhe disse palavra, não é verdade? Ele foi andando. Até que em determinado momento, o instinto dele, o espírito dentro dele disse, é agora. Ele para, chama. Até então, ele não disse palavra. Quem corre riscos é assim. Você corre riscos aos poucos, ao ponto que você se acostuma. Porque correr risco não é uma atitude isolada, é um estilo de vida. Eu vou te dizer que correr risco é uma coisa que empolga. E muito mais quando você vê o resultado do risco. Deixa eu ver se dá certo. Deu certo. Eu vou ver se deu certo. Dessa vez não deu. Mas e daí? Eu vou fazer de novo. É assim. Adrenalina no espírito. O tempo inteiro. Você não vai sair daqui e amanhã você vai pegar um paralítico no meio da rua e dizer, levanta, toma tua cama e anda. Não. Não. Mas talvez amanhã você encontre seu vizinho dizendo, nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Posso orar? É um risco pequeno. Se nada acontecer, seu vizinho vai só continuar com dor de cabeça. É diferente de ressuscitar um morto, mas começa com uma dor de cabeça. Você está comigo? Eu só estou conversando. Eu não gosto muito dessa coisa de pregar. Não, a gente está só trocando uma ideia. Eu anotei um negócio aqui, eu trago aqui e a gente conversa. Deixa eu te dizer, Romanos 12 diz assim, não se conformem com este século, não se adaptem com essa situação, com esse estado de coisas. Deus não se adapta a nada. Deus não se adapta a nada. Essa coisa de se conformar, a familiaridade, eu escrevi, a familiaridade se opõe à fé. Porque tudo que te é familiar te rouba a oportunidade de andar em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você está em pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é lancem-o nas trevas exteriores. Inclusive, pegue o talento e dê para aquele que se arriscou. Está comigo? Você percebe que as coisas elas se ligam? O que acontece é que o seu instinto, ele é criado, o seu intelecto, ele é criado pelas suas experiências. Ou seja, as ideias que você tem, as experiências que você tem, formam a sua capacidade percebida. Aquilo que você acha que pode. Tem coisas que você nem sabe que pode. Mas à medida que você se arrisca, você começa a descobrir. Você entende isso? Tem coisas que você não sabe. Antigamente se dizia que o homem só usa, não sei, 10% da sua capacidade intelectual. Hoje já se diz que não é bem assim. Eu não estou nem aí para a porcentagem. O que eu quero saber é o que Deus diz sobre mim. Porque a minha identidade, ela não está relacionada ao que o homem, o cientista diz. A minha identidade está relacionada ao que Deus disse. Porque, contemplando como por espelho, a palavra é o meu espelho. E se a palavra é o meu espelho, eu tenho um fiador confiável e eu me arrisco. Correr riscos não é dar um tiro no escuro. Está comigo? Correr riscos não é uma irresponsabilidade. Não corra riscos no seu cartão de crédito, você vai se quebrar. Porque quando você corre risco no seu cartão de crédito, seu fiador é a Visa, a Mastercard. Não faça isso.
Corra riscos com aquele que fez a promessa e é fiel para cumprir. Agora, o que acontece é que continuamente nós temos oportunidades de quebrar a barreira do medo. A Bíblia diz, não me foi dado espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de uma mente sadia. As versões mais conhecidas dizem moderação, mas a versão que eu gosto diz de uma mente sadia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra ânimo se refere à alma. Tenha uma mente boa, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se a sua alma for próspera, tudo ao seu redor prosperará. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de aventura. Só existem dois tipos de crente. Aquele crente que pula de paraquedas, mas antes de abrir o paraquedas, dá uma voadinha, 2 cambalhotas, e quando chega perto, abre o paraquedas. Esse é o primeiro tipo. E tem o segundo tipo, que é aquele crente que no domingo liga no Esporte Espetacular e fica pá, 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 e o cara pulando de paraquedas, dando a cambalhota e nascendo ele, uau, comendo pipoca e engordando. Enquanto o cara pula de paraquedas. E ele olha assim e faz, meu Deus, como ele consegue isso? Eu nunca conseguiria isso. Uau! Os dois tipos de crente. Os que leem jornal e os que são notícia. Só tem esses dois tipos. Mas alguém vai dizer, mas isso é arrogância, Tiago. Imagina, você é muito arrogante falando isso. Eu sou arrogante não, acaso não sabeis, vós sois deuses. Jesus disse isso aos fariseus, imagina para tu. Jesus disse isso aos fariseus, acaso não sabeis, vós sois deuses. Davi profetizou, Jesus confirmou, tu recebeu a natureza. E continua no fundo da jaula, dizendo, não, melhor não. Eu vou te dizer uma coisa, quando você sai da sua zona de conforto, o diabo tem que sair da zona de conforto dele. Quando você sai da sua zona de conforto, Satanás tem que sair da zona de conforto dele. É por isso que ele fica oriçado. É por isso que o Satanás quer te dar conforto. Sabe como? Você está triste. Espírito Santo, onde você vai? Um minutinho. Você está triste. Ele quer ir, eu vou. Papo interno. Você está triste. E naquele dia, você acorda de um jeito triste, de um jeito para baixo, de um jeito sem muito ânimo para a vida. Aí o cão vem e faz assim, é melhor mesmo, fica na cama. É normal. Acontece com todo mundo acorda um dia assim. Zona de conforto são os melhores cochilos. São quando você acorda indisposto e continua dormindo. Afinal, eu tenho direito. Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, que foste comprado e comprado por preço de sangue? Como assim eu tenho direito? Não bate. Você entende o que eu quero dizer? Ah, irmão, o que você está falando aí é inalcançável. Não é, gente. Não é. É passo a passo. Tudo bem que no primeiro dia você cochile um pouco mais. Entenda, eu estou te dando um exemplo só. Mas isso vale para qualquer coisa na vida. Qualquer aventura ou qualquer risco que você precise correr e o medo te diz que não. Todos os dias você vai ter oportunidades de romper a barreira do medo. Quando você agarrar a oportunidade e cruzar a linha, o céu se abre e o sobrenatural se manifesta. Não há sobrenatural sem risco. Ponto. Não há. O sobrenatural de Deus só se manifesta correndo riscos. Porque quando você corre risco, você está dizendo, eu não confio em mim, eu confio em ti, e porque você disse, sobre a tua palavra eu lançarei essa rede. Quando os pescadores, os apóstolos, tinham passado toda a noite pescando sem pegar nada, já era manhã. E eu não sei se você sabe, mas os pescadores, quando eles voltam, tem gente esperando. E o barco, normalmente, ele vem com uma quantidade de peixes, e ele vem pendendo para um lado, ele vem diferente de como ele foi. Ele vai leve, ele volta pesado.
E se naquele dia nada foi pescado, naquela noite, o barco vinha leve. Todo mundo que estava na praia, na areia, viu que ninguém pescou nada. E aí, de repente, Jesus faz, joga do outro lado. Foi lançada a palavra. A oportunidade de romper a barreira do medo foi lançada. E a partir daí, aqueles homens tinham duas oportunidades. Permanecer no fundo da jaula, na zona de conforto e dizer, hoje não foi dia de peixe. Ou dizer, sobre a tua palavra, lançaremos as redes. Todos os dias é lhe dada a oportunidade de romper a barreira do medo. Você decide se rompe ou não. Agora, deixa eu te dizer, quando o mestre vier, quando o patrão vier, ele vai te perguntar, o que você fez com os talentos que eu te dei? E você será recompensado baseado nisso. Ser crente é correr riscos. É correr risco de falar com alguém sobre Jesus a tempo e fora de tempo. É correr risco de ser uma carta viva. Se você não corre esse risco, meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer, escolha errada. Você decidiu ser crente só para receber bênção. Caminho errado. Você ainda tem tempo de se desviar e ir para o inferno. Brincadeira. Só brincando, gente, só para rir. Não façam isso. Não façam isso. Olha só, nós só estamos vivendo em fé quando há uma possibilidade de perda. Eu vou repetir. Nós só estamos vivendo em fé quando há uma possibilidade de perda. Quem é o pai da fé? Alunos do Rema, por favor, quem é considerado o pai da fé? Letra A. Abraão. Sabe o que foi que Abraão fez? Potencial de perda. Levou o único filho que ele tinha. O único. O filho da promessa para ser imolado, para ser sacrificado. Risco de perda. Fé. A fé só existe quando há potencial de perda ou perigo. Sem isso, não adianta. Não adianta. Porque todo aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, sem possibilidade de perda, é impossível agradar a Deus. Jesus disse assim, ó, olha o que Jesus disse. Abre aí, por favor, em Mateus 10, 39. Bem rápido, por causa do tempo. Vamos lá. Tereza, só ri. Obrigado, irmão. Mateus 10, 39. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Nós dois. Mateus 10, 39 diz assim, quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Precisa haver a possibilidade de perder tudo para que a fé seja manifesta. Você precisa estar numa posição em que tudo pode ser perdido se você não andar em fé. Aí sim você está andando em fé. Agora eu lembrei, o pastor Francisco chegou, eu lembrei de uma coisa que ele disse. Se você tem o dinheiro para pagar a conta, não é fé. Não é não? É. Se você tem o dinheiro para pagar a conta, que fé? Agora, quando você não tem o dinheiro para pagar a conta, quando você tem a possibilidade de perder tudo, inclusive o seu nome limpo, aí a fé opera. É assim. Sabe, você não precisa... Não, abre que é bom. Você é bereano, abre comigo. Vamos lá. Abre em Reis, 1 Reis. 19. 1 Reis 19, 19. Bem rápido. Se você está do lado de alguém que não tem habilidade com a Bíblia, ajude essa pessoa. 1 Reis. Mateus, Marcos, brincadeira. Vamos lá. 1 Reis. 19, 19. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Pausa. Eliseu estava arando um campo. Certo? Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu,
pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou, usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, todos comeram, então partiu com Elias como seu ajudante. Agora é interessante que o versículo 20 diz que depois que Elias lançou a capa, o manto sobre Eliseu, que era uma simbologia naquela época, ungindo ele como profeta, revelando a ele qual seria a vocação dele, certo? Quando Elias fez isso, o versículo 20 diz que Eliseu deixou os bois e correu. Porque quem sabe do seu propósito, quando vê a oportunidade, corre. Está comigo? Se você sabe do seu propósito, quando a oportunidade ela aparece, você agarra e não solta nunca mais. Eu não sei se você entende, e eu chamei tua atenção que Eliseu estava arando um campo. Isso significa que Eliseu, provavelmente, a família de Eliseu trabalhava com aquilo. Aquilo era o sustento da família e de Eliseu. Quer dizer, aquilo era a zona de conforto. Eu nasci assim, me criei desse jeito, essa é a minha área, essa é a minha terra, é isso que eu faço, nasci fazendo isso, está tudo bem, eu vou viver a minha vida inteira e está tudo tranquilo. Aí passa Deus, através do profeta, e joga a capa. Risco, vem se aventurar comigo. A Bíblia diz que Eliseu correu. Ele correu, ele não esperou, ele não pensou. A única coisa que ele disse foi, deixa eu beijar minha mãe e meu pai, fazer um churrasco e já vou contigo. Porque a Bíblia diz que ele matou os bois, usou a madeira dos carros para fazer fogo, fez um churrasco e deu para todo mundo. Para dizer, viu como eu gosto de me aventurar? Vamos embora. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão deixou a casa do pai dele. E naquela época isso significava viver como escravo, viver como nômade, à deriva, sem nome familiar, sem herança, sem garantias. Mas Abraão correu risco, afinal ele é o pai da fé, e sem risco não há fé. Só existe fé quando há risco, só existe fé quando há a possibilidade de perder tudo. Se você tiver a possibilidade de perder só um pouco, pequena fé. Agora, a possibilidade de perder tudo, o tipo de fé que agrada a Deus. Porque quando Deus criou o homem, ele tinha a possibilidade de perder tudo. Como perdeu, o homem pecou. Deus perdeu a obra-prima da criação. E foi lá resgatar pela mesma fé com a qual ele criou. Está comigo? Meu Deus. Vai aí, por favor, para... Deixa eu avançar que o tempo avança. Aleluia. Vai para Mateus 10. Mateus 10. Aleluia. Você precisa acordar todos os dias dizendo, que coisa impossível eu vou fazer hoje. É aventura. Mas tem que ser aventureiro. Porque se não for aventureiro, não adianta. Não adianta. A Bíblia diz que os mornos, ele está a ponto de vomitar. E se você não corre riscos, você é morno. Porque o frio nem nasceu de novo. E o quente já está correndo a aventura. Agora o morno está no fundo da jaula, dizendo, tá bom aqui. É tão seguro, tão quentinho. Mateus 10, 8, Jesus disse, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Agora, como tu vai fazer tudo isso sem correr risco? Curar enfermo, como tu vai curar um enfermo sem correr o risco? Quando um pregador chega aqui, nesse púlpito, e diz assim, há alguém doente aqui, vem aqui que nós vamos impor as mãos. Ele está correndo um risco. Quando um homem e uma mulher de Deus vê um endemoniado e vai lá e diz, eu vou expulsar esse maldito, ele está correndo um risco. Aí Jesus está dizendo assim, ó, Mateus 10, aleluia, vamos tablet, 10, 8. Jesus está dizendo, curar enfermos, corra riscos, ressuscitar mortos, corra riscos, purificar leprosos, corra risco, expelir demônios, corra risco, de graça recebeste, de graça dai. Não é interessante isso? Você lembra daquela passagem que Pedro está passando em determinado momento e chega uma pessoa pedindo esmola
E Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Lembra disso? Abre comigo em Atos 3. Risco. Estava na minha cara o tempo inteiro e eu não vi. E eu querendo segurança. E o Senhor dizendo, a minha segurança está no risco que você corre confiando em mim. Veja só, Atos 3, versículo 6. Você está aí? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Amém? Todo mundo lembra dessa parte. Mas o povo não leu o seguinte, versículo 7. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Pedro não correu risco quando ele disse isso. Quando ele disse, em nome de Jesus, toma a tua cama, levante e anda, ele não correu risco. Ele correu risco quando ele foi lá buscar o cara do chão. Ali ele estava correndo risco. Porque a mente dele certamente dizia, pode ser que ele não levante. Mas o espírito dele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí, aquele dilema do leão que eu te contei, estava agindo o tempo inteiro. E aí, zona de conforto, solta uma palavra e vai embora? Ou faz alguma coisa? Mostra-me a tua fé sem obras que eu... Amém? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já te disse que o sobrenatural, ele só age através dos riscos. Só que Deus tem uma coisa chamada ponto de não retorno. Repita aí para você lembrar. Ponto de não retorno. O ponto de não retorno, como o nome diz, é um lugar, é uma linha que você cruza, que a ponte cai. Dali não dá para voltar. E a vida é feita com Deus, a vida cristã, ela é feita desses pontos de não retorno. Você vai andando, tem uma hora que você vê a linha e Deus sempre te diz, esse ponto cruzou, não volta. E aí você se depara com um momento decisivo, a oportunidade para romper o espírito de medo e dizer, eu vou. Não volta mais. Não volta mais. Ah, mas espera aí, e se eu for e não voltar mais, e aí eu desistir? O problema é todo seu. Porque a partir dali, se você não avançar, você vai ficar travado. E muito possivelmente sofrerá danos. Já andou de avião? O avião chega numa certa velocidade, meu amigo, minha amiga, que se ele não subir, ele bate. Né? O pastor sabe, ele gosta de aviação. Não é verdade? Então, tem um ponto que o avião vai, aquele ponto que dá o friozinho na barriga. O friozinho na barriga é que é bom. Porque no ponto que dá o friozinho na barriga, ele tem que subir. Ele não pode mais abortar. É o ponto de não retorno. Glória a Deus. Tem pessoas que dizem assim, não, só quando eu estiver perfeito eu vou avançar. Bem, errado. É como um avião que durante a corrida é detectado um problema. Ele tem que correr o risco de subir, porque senão ele vai explodir. É natural, tudo bem, os problemas eles vêm. Na verdade, eles vieram de Adão, e você veio de Adão. Então você está vencendo os problemas todo dia de glória em glória. Agora, não deixe de subir porque o problema está aí, não. Avance. Corra o risco de avançar. O Espírito Santo está me guiando para te dizer uma coisa. Soriaba, broguia. Para de acordar dizendo, hoje eu não vou pecar. Eu estou falando com alguém e eu sei. Para de dizer, hoje eu não vou pecar. Para. Porque toda vez que você acorda dizendo, hoje eu não vou pecar, você já está pensando no pecado. E você já está estabelecendo um patamar inalcançável, que é o patamar de Jesus. E a partir desse momento em que você alcança esse patamar, o tempo inteiro pensando no pecado, você simplesmente peca. Começa a acordar dizendo, eu sei quem eu sou. Começa a acordar dizendo, eu sou livre do pecado. Começa a acordar e para de focar no pecado. Voltando. Abre aí, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Estamos começando a encerrar.
Eu vou ler para você uma frase de um autor muito conhecido chamado Léo Buscaglia. Ele diz assim, Hebreus 11, tá? Você está abrindo, enquanto isso eu vou ler. Ele diz, a pessoa que não arrisca nada não tem nada. Não faz nada, não é nada e não se torna nada. Ela pode evitar sofrimentos e dores, mas simplesmente não consegue aprender, sentir, mudar, crescer, amar e viver. Esse não é você. Esse não é você. Você sabia que quanto maior o risco de um investimento, maior o retorno dele? Não é assim? É exatamente assim. Ei, viver com Deus é um investimento de risco, irmão. É um investimento de risco. Você não viu lá em Mateus, quando a gente leu? Ele disse, eu investi o que você deixou comigo. Eu fui lá e negociei. Eu corri o risco de perder tudo, mas está aqui, eu dobrei. Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O dinheiro só sabe o valor que tem quando chega na tua mão. Está comigo? Aleluia. Aleluia. E aí, sabe o que acontece? Essa vida de risco e essa coisa do investimento, ela é pautada por aquela frase horrível do mundo, que diz assim, eu vou lá falar, o não eu já tenho. Conhece isso? Esquece isso. O sim você já tem. Porque a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus, tem por ele o sim, mas o amém é pronunciado por nós. Quem diz o amém somos nós. As pessoas acham que Deus fez a promessa e disse sim, amém. Não, Deus disse sim, você diz o amém. Você levanta de dentro da jaula e sai. Você levanta e sai da tumba. É você. O amém é seu. O investimento é seu. Ele já providenciou o melhor negócio. Quem investe é você. Risco. Você abriu em Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, olha o risco, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você acha que Moisés correu risco? Quando nós, como igreja, vivemos um estilo de vida de risco, o sobrenatural pode vir através da vida de qualquer um. Eu vou te dizer de novo. Quando nós, como igreja, vivemos uma mentalidade, um estilo de vida de riscos, o sobrenatural pode vir através de qualquer um. A gente para de ter super-heróis da fé. E qualquer um, a qualquer momento, pode se levantar e abrir o céu. A gente não fica dependendo de ministros ou de líderes, qualquer um. Porque a todos foi repartida a medida de fé. A mesma fé que criou o mundo foi depositada em você. Uau! Aleluia! Você está pronto para encerrar? Eu estou me aprontando, ainda tem 3 minutos. Aleluia! O que eu vim te dizer hoje, meu irmão e minha irmã, é muito simples. Essa aventura com Deus, ela não é guiada por opiniões de homens. É lógico, você deve ser submisso, você deve ser respeitoso, você deve entender que as autoridades foram instituídas por Deus. Eu nem estou falando de autoridade de homem aqui. Eu estou falando sobre a autoridade que você tem sobre a sua vida. E essa autoridade ninguém mais tem. Só você. De fato, nem Deus. Porque Deus delegou a você o domínio. Agora imagine você, com todo esse poder, com todo esse domínio, com todas essas fichas para utilizar, sentado na sua cadeira. Me lembrei agora de um profeta chamado Raul Seixas. Ele disse assim, eu não me sento... Rapaz, Deus fala pela boca da jumenta, você não está entendendo?
Raul Seixas disse, eu não me sento no banco, no sofá do apartamento, esperando a morte chegar. Você também não. A questão é que ele não entendia que essa inconformação vinha do céu. Você entende. A questão é que ele disse isso e pereceu. Você não perece. Porque essa mesma inconformação que todo ser humano tem, que faz o ser humano buscar Deus nas mais diversas religiões, ela também te alcançou, mas você achou a luz. E a partir do momento em que você achou a luz, você se levantou e, como um leão, decidiu sair da jaula. Deus está te dizendo hoje, a porta da jaula está aberta. Não dê valor e não legalize o abuso da jaula, saia dela. Eu lembrei de Davi. Quando Davi foi ungido rei e foi colocado no palácio, tinha Jônatan para guiá-lo pelo palácio, para dizer a ele, olha, é aqui que você faz isso aqui você faz dessa forma. Você sabia disso? Davi, quando ele chegou, Davi, leão, quando ele chegou na selva, ou seja, no ofício, no propósito, ele não chegou já abafando. Ele tinha alguém. Deus sempre vai colocar alguém para te guiar na selva, até que você consiga andar com seus próprios passos. De fato, você está aqui para isso. De fato, você se congrega numa igreja para encontrar pessoas que te levem ao caminho certo na selva, que te mostrem o caminho das pedras, e a partir daí você avança. É sempre assim. Quando Lázaro saiu do túmulo, Jesus disse, desamarrem ele, vai ter alguém para te desamarrar, não se preocupa, apenas sai. Está comigo? Levante, grupo de louvor. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. A partir de agora, você é indesculpável quando a oportunidade se apresentar diante de você. 2 caminhos, o da vida e o da morte. Eu te digo, só existem 2 caminhos. As pessoas acham que existem vários caminhos. Eu tenho várias opções. Mentira do diabo, você só tem 2, a vida ou a morte. Às vezes, você toma uma decisão achando que aquela decisão está entre muitas, mas aquela decisão ou vai te levar à vida ou vai te levar à morte. Amém? Vocês têm uma música pronta? Aleluia, então não preciso mais fazer muita coisa. Deus é bom, feche seus olhos.